Porque qual é o grande desafio quando você vende um serviço de coaching, de consultoria? Nesse podcast vamos falar sobre a jornada para você chegar aos primeiros 100 mil de faturamento no seu negócio. Para isso, você precisa aprender a vencer as fases do jogo. Porque o que você faz para começar e chegar a 10 mil é diferente daquilo que você faz para chegar a 50 mil e que também é diferente daquilo que você precisa fazer para chegar aos primeiros 100 mil por mês de faturamento. E o que eu vou te mostrar aqui é que aquilo que você usa para vencer uma vez não é o que vai te levar para o próximo nível. Estamos começando o nosso primeiro podcast de 0 a 100. Eu sou a Amanda Bífaro. Eu sou a Natália Merejoli. E eu sou o Sandro San. Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio. Esse podcast nós vamos falar sobre empreendedorismo, marketing digital, cliente de alto valor e vendas e muito mais. Mas para o episódio de hoje, a gente vai entender um pouquinho de onde veio, cliente de alto valor. E eu gostaria muito que o Sandro respondesse essa pergunta para a gente. Sandro, fala um pouquinho para a gente, da onde veio assim esse nome, cliente de alto valor, o porquê cliente de alto valor? Responde para a gente. Legal. Tem uma série de fatores aí, Amanda. E eu acho que a primeira coisa foi porque quando eu comecei no marketing digital, né, meu primeiro produto, não sei se é o primeiro produto, mas o primeiro produto que fez mais sucesso era um produto chamado Vendedor de 1 Milhão, onde eu já falava sobre como você fazer, fechar grandes vendas, né? Então, esse lance de fechar cliente de alto valor, de falar sobre vendas de valores mais altos, sempre foi um tema que me fascinou e um jogo que eu jogava, né? E se você for olhar, né, é muito mais, eu acredito pelo menos que é muito mais fácil você, que está começando, por exemplo, você começar com vender um programa que seja um programa mais caro, que seja um programa de alto valor. Se você tem uma meta, por exemplo, sei lá, se você quer ganhar 50 mil reais e você tem um produto que custa 500 reais, você precisa de 100 clientes pagando 500 reais para você poder conseguir fazer 50 mil reais no mês. Se você tem um produto que custa 5 mil reais, você não precisa de 100 clientes, você pode começar com 10 clientes, entendeu? Verdade. E aí é muito mais fácil você conseguir, enfim, crescer o negócio, começar o negócio quando você está com clientes de alto valor. E para mim isso foi uma coisa que sempre funcionou, porque ao longo da minha carreira empreendendo, ao longo da minha trajetória empreendendo, eu quebrei 3 vezes, né? E eu quebrava, assim, nos meus primeiros 10 anos empreendendo, eu quebrei 3 vezes. E eu até falo que eu sou muito burro, né? Porque tem gente que quebra uma vez aprende, né? Pra você fazer 3 vezes para poder aprender. Mas o grande lance é que eu sempre que eu quebrava e que eu voltava para o jogo, eu subia muito rápido. E uma das razões pelas quais eu fazia isso muito rápido é porque eu focava realmente nos melhores clientes, nas melhores vendas, nas melhores transações, nos melhores negócios. Então, é um lance que sempre funcionou para mim e é o assunto que eu acabei ao longo dos anos meio que dominando, né? E quando a gente quando eu decidi, na verdade, eu não tinha uma ideia de lançar uma empresa, um programa falando de cliente alto valor, uma coisa que eu fazia que funcionava para mim. Só que há uns anos atrás eu estava no evento de Mastermind e aí veio um cara, e era um cara que chegou para dar palestra lá, né? Tava todo mundo lá na classe do evento e tal. E aí veio um cara que era um russo e ele chamava de Parabelo. E ele chegou nesse evento, ele foi falar várias coisas. E quando ele se apresentou, ele falou assim: porque eu sou o consultor mais caro da Rússia. E eu falei assim: porra, caramba, né? Consultor. E me chamou a atenção, porque eu já tinha uma empresa de consultoria, eu já era consultor. E eu achava que cobrava caro, né? Eu tipo que cobrava 300 reais a hora, achava que já cobrava caro. E ele falou: sou o consultor mais caro da Rússia. Ele falou lá quanto ele cobrava, agora não me lembro exatamente o lance. Mas o ponto foi que, ao longo daquele tempo que estava ali, a gente estava numa rodinha, num dos intervalos conversando, e ele foi meio que perguntando para cada um, né, o que cada um fazia, quanto cada um faturava e tal. Eu falei que era consultor e cobrava 300 reais a hora, e ele perguntou assim: por que não 5 mil? Né?
que não 5 mil? E aquilo meio que mexeu comigo, porque eu não tinha uma resposta para dar, né? Na verdade, assim, eu brinco que eu falo assim, olha, eu pensei, na verdade, umas 800 respostas, mas nenhuma delas me convencia. E eu ficava pensando, pô, por quê? Mas, né, por que eu não posso cobrar mais? Por que eu não posso, enfim, ter um produto mais caro e alguma coisa do gênero? Eu fiquei com isso meio que na cabeça. E aí ele tinha ensinado a fazer uma campanha, que era uma campanha de marketing onde você mandava um e-mail para a sua lista, fazendo uma oferta lá, uma oferta de alto valor e tal. E até aquele momento, a oferta mais cara que eu tinha feito era um produto de R$2.000. E eu tinha feito essa oferta, e eu lembro que quando eu vendi esse produto, que era justamente esse meu curso online, a Venda do Milhão, eu lembro que quando eu tinha feito essa oferta, meio que tinha um cara no meu time que trabalhava com a área de vendas, ligava para os clientes que não compravam ali, e ele falava para mim assim, Sandro, nossa, R$2.000 está caro, putz, né? As pessoas não têm dinheiro, todo mundo que eu ligo está reclamando que não tem dinheiro, eu vendo R$2.000, ninguém tem dinheiro e tal. E aí eu cheguei para ele e falei que ia fazer uma oferta de R$15.000. E foi meio punk, porque ele falou assim, putz, se você vende um negócio de R$2.000, ninguém quer, né? Como é que você vai fazer uma oferta de uma consultoria sobre o mesmo assunto e vai cobrar R$15.000? Sim. Mas aí eu fiz essa campanha e mandei esse e-mail. E aí foi muito louco, porque eu mandei o e-mail e deu um tempinho assim, né? Eu recebi uma resposta. Aí eu falei, pô, legal, né? As pessoas, a gente mandava um e-mail, né? A pessoa tinha que clicar, preencher um formulário dizendo se ela tinha o dinheiro ou não, aquela coisa toda. E aí o cara mandou uma resposta para mim, né? O cara respondeu o e-mail que eu tinha mandado e ele falou assim, Sandro, pô, R$15.000, cara? Tu tá maluco? Aí ele falou assim, nem fulano de tal, putz, aí falou o nome de um cara que era um cara bam, assim, do mercado, né? Que tinha mais autoridade que no mercado. Nem fulano de tal cobra esse preço, quem que você pensa que você é? Aí eu falei, caraca, maluco, putz, porra. Aí, a minha vontade era voar no e-mail e pegar os e-mails de volta, né? Tipo assim, se tivesse um jeito de você voar lá e você catar os e-mails de volta, era a minha vontade, né? O que eu fiz, né? Eu Imagino, comecei sim. eu fiquei com essa coisa assim, eu falei assim, putz, cara, porra, o que eu fui fazer? Nossa, quem que eu penso que eu sou, né? Para cobrar isso. E um lance muito doido, porque quando você fala em preço, e você dá preço... Porque é diferente você vender, por exemplo, um apartamento, um carro, e você vender o seu próprio serviço. Principalmente se é um serviço que você mesmo executa, né? Porque quando todas essas questões que envolvem o preço acabam refletindo em você. Porque se a pessoa fala que está caro, que não vale, é como se você não valesse aquilo, né? É meio que uma parada que a gente, no começo, acaba pegando, né? Parece que é uma rejeição, né? Você fala, nossa, eu não tô valendo tanto assim, né? Levou para o Então pessoal. rola, tu leva pro pessoal, e meio que foi isso ali comigo, né? Eu falei, putz, cara, quem que eu penso que eu sou e tal. Eu fiquei com aquelas coisas na cabeça perguntando, só que na verdade eu não estava nem pensando que eu era ninguém, né? Era uma oferta que eu achava que era justa para um cliente ideal que eu tinha imaginado. E aí o lance foi que, logo depois, eu recebi um outro e-mail, e eu fiquei até com medo de abrir, né? Falei, putz, cara, eu vi que era uma resposta, falei, fiquei com medo de abrir o e-mail. Aí eu abri e o cara falou assim, Sandro, eu vi aqui teu e-mail e tal, não sei o quê, tô interessado, como que a gente faz? É simples assim, né? Aí eu falei, nossa, que interessante, né? E aquela campanha me gerou, eu não me lembro agora o número exato, eu sempre falo, eu não tenho certeza, entre 3 e 5 vendas, né, de R$15.000. E foi muito louco, porque aquilo quebrou um paradigma para mim muito forte, né? Foi uma mudança de jogo para mim. E aí eu fui responder o cara, né? Aí eu, tinha que responder o Sim. cara que mandou e-mail, né? E o que que você Aí eu tava respondeu, bravo. Sandro? Não, aí eu tava brabo. Aí eu tava bravo. Falei, agora eu vou responder. Agora eu faço a porra, Aham. né? Aí eu peguei e falei assim, olha, rapaz, você perguntou quem eu penso que eu sou para cobrar esse preço, né? Eu vou te responder quem eu penso que eu sou. Aí eu falei assim,
falei mais ou menos assim, né? Falei, cara, o lance é o seguinte, eu não estou cobrando esse preço porque eu me acho melhor do que ninguém, mais importante que ninguém, enfim. Esse é o preço que eu cobro porque eu acho justo pelo aquilo que eu faço, pelo aquilo que eu entrego. Eu acredito que o que eu vou entregar de resultado vai valer 10 vezes isso, né? Então, eu estou cobrando porque eu realmente acredito que vale. Eu confio naquilo que eu estou fazendo. Agora, se o outro cara que você falou não cobra isso, talvez quem tenha um problema seja ele e não eu, né? E aí mandei essa para ele. Mas foi legal, porque isso meio que virou a chave para mim. Ô, Sandro, eu E tenho uma dúvida, assim, em fala, relação, quando você... Então, confiança tem tudo a ver com o preço que você vai cobrar. Seria isso? 100%, 100%, 100%. Naquele momento, essa situação foi seu maior desafio? Do momento inicial, assim? Não, não foi um desafio eu ter coragem de mandar, eu acreditar que valia. Para mim não era eu não tinha enxergado como um problema assim, né? Na hora que eu vi que era uma possibilidade, eu topei assim, não foi isso não foi um desafio meu fazer, estipular o preço e dar o preço, né? Até porque isso na verdade acho que nunca foi um desafio para mim, sendo bem sincero. Era uma coisa que como eu disse, eu sempre me trabalhei muito, meu mindset, tá? Isso há muito tempo, então o lance de dar um preço, de cobrar mais caro, nunca foi um desafio. Claro, todo mundo tem o seu limite, o seu teto, óbvio, né? Mas eu não enxerguei aquilo como um desafio, né? Em nenhum momento eu pensei assim, será que vale ou será que não vale? Não me Mas o que ocorreu que te isso. deu confiança para você cobrar 15 mil, né? Que é o cliente de alto valor, que é você atrair esse cliente. O que que te fez confiante para decidir, vou cobrar 15 mil? O que me fez confiante foi acreditar foi começar a imaginar para quem que era aquela oferta, né? Hum. Então, imagina assim, para que é isso aqui? E quando eu meio que, na minha cabeça, desenhei a pessoa ideal para aquela oferta, aquilo me dava confiança, porque eu tinha certeza que a pessoa ideal ia ter benefício. Vou te dar um exemplo. Logo nessa mesma época, eu lembro que um dos clientes que acabei conhecendo nesse período mesmo, foi um cliente que ele tinha uma indústria, e essa é uma indústria que ele fabricava, ele era uma fábrica de instalações para mercados, padarias e tal, né? E o produto dele mais barato custava 300 mil reais na época, né? Então ele fazia essas instalações e eram super caras. E era um cara que estava totalmente offline. E eu lembro que eu fiz um trabalho para ele, onde a gente criou uma campanha que basicamente eram 4 e-mails e 2 páginas, uma página de captura, uma página de inscrição e 4 e-mails, é uma sequenciazinha, uma campanhazinha. Eu cobrei 20 mil reais para fazer isso, né? E se você pensar bem, se eu for olhar pela ótica da utilidade daquilo que eu estava entregando, né? Quer dizer, putz, produzir 2 páginas, escrever 4 e-mails, talvez algumas pessoas achem que não vale tanto. Tem gente que qualquer curso de marketing digital aprende a fazer isso, pega um tutorial no YouTube e Sim. faz isso, né? Mas para ele, aquilo valia muito. Por quê? Porque ele tinha um produto que valia 300 mil reais. E se aquele meu trabalho gerasse para ele um único cliente, 20 mil reais, nossa, era barato, entendeu? Então, era esse o jogo que eu tinha na minha cabeça. Quando eu vou lá e vou fazer uma oferta, o que eu estou pensando é, cara, a pessoa que vai receber essa oferta, eu sou capaz de gerar 10 vezes esse resultado para ela? E se a resposta para mim for sim, eu estou muito ok com o preço, não é um problema. Então, o Interessante essa pulo do pergunta, gato né? poderia ser... o lance é para quem, O no lance é para final das quem? contas. O lance é para quem? Né? O lance é para quem? É você ter clareza e é para quem? O desafio que muita gente às vezes acaba tendo é quando você começa você não define um cliente ideal, né? Você Hum, não sabe para quem você está vendendo. E se você não sabe para quem você está vendendo, você começa a ficar inseguro, porque você fica preocupado com quem vai chegar ali, se aquilo vai dar, se vai servir. Porque qual é o grande desafio quando você vende um serviço de coaching, de consultoria? E é diferente de outras coisas. Se eu vendo, por exemplo, um serviço de fotografia, se eu sou um fotógrafo e tiro fotos, eu posso cobrar caro porque eu sei a qualidade da foto que estou entregando,
né? Existe tá no meu controle aquela qualidade. Eu sei, se eu sou um bom fotógrafo, eu sei qual é a qualidade que eu entrego. E eu posso precificar isso de uma forma. Ok. Quando você é um coach, você é um consultor, você é um terapeuta, você vende uma informação, você, enfim, vende algum tipo de aconselhamento, você não tem o controle do resultado lá na ponta. Por quê? Porque você entrega, e por melhor que você seja, aquilo que você faz depende do seu cliente implementar para chegar no resultado. Se o seu cliente, você pode ser o melhor coach do mundo, o melhor especialista do mundo, ser a pessoa que mais saca de assunto. Se o cliente não fizer o que você falou, não tem resultado. Isso não acontece, Agora, né? Sandra, aqui o podcast é de 0 a 100, né? Mas e uma pessoa que está começando do zero? Para ela sentir essa confiança, o que ela tem que fazer? Então, independente de você estar começando do zero, você sempre tem um nível de expertise. É claro, eu não estou falando aqui de, putz, sei lá, um jovem de 20 anos que saiu da faculdade, nunca trabalhou na vida, nunca fez nada. Claro. Não estou falando disso, Uhum. né? Mas, independente de você estar começando do zero, existe uma coisa que você sabe, e existe um conhecimento que você sabe, e que você sabe muito mais do que muita gente. Entendeu? Interessante. Então, você Uhum. já está no nível acima, em alguma área, sabe? Em alguma área do conhecimento, você está no nível acima de muita gente. Esse é o ponto. E aí, a sacada é você ir buscar isso. Qual é a habilidade que eu tenho? Tem 3 pontos que eu costumo dizer, né? Eu vou falar, você precisa escolher uma habilidade que você tenha, uma habilidade que você domina, que você Uhum. sinta que você é capaz de entregar um resultado. Você precisa de encontrar um problema que você resolve, né? Como que essa habilidade ela pode ser aplicada na solução de um problema, porque a habilidade é uma ferramenta. Então, como que essa habilidade pode ser aplicada na solução de um problema? E o mais importante, a pessoa. Quem é a pessoa que vai se beneficiar disso? Né? Uma mesma habilidade aplicada à solução de um mesmo problema, aplicada a pessoas diferentes, pode ter preços diferentes. Porque para uma Hum. pessoa, foi o exemplo que eu dei agora, para aquele meu cliente que tinha uma indústria, por exemplo, que vende um equipamento de 300 mil, a minha habilidade tinha um valor percebido para ele. Se eu for oferecer essa mesma habilidade para alguém que, sei lá, está começando agora a vender pela internet, essa minha habilidade vai ter um valor diferente para essa pessoa. Então, o desafio é que a confusão que muitas vezes as pessoas acabam fazendo é que elas querem precificar a habilidade delas baseado, sem levar em consideração quem é a pessoa que está oferecendo. Entendeu? E se você não considera quem é a pessoa, não faz diferença. Ah, por exemplo, você trabalha com transição de carreira. Se você vai fazer uma transição para uma pessoa que está, sei lá, saindo de um cargo de assistente para um cargo de secretária, Uhum. o trabalho, enfim, a técnica que você vai aplicar é a mesma se você pegar uma pessoa que é um vice-presidente e que é para o cargo de presidente. Sim. A diferença é da pessoa que você aplica aquela habilidade, aquele conhecimento. O problema é o mesmo das duas, né? As duas têm um problema, as duas dependem da mesma habilidade que você tem, a diferença está em as pessoas em que você resolve direcionar a sua oferta. E é isso. Entendi. E eu tenho perguntas aqui, Natália, tem alguma aí? Senão eu vou falar. Pode seguir. Bora lá. Seguinte, né? As pessoas têm esse desafio de começar porque elas não confiam nelas e elas sentem muito medo de precificar. E eu percebo, assim, até nesse universo, né, de coaches, terapeutas, que eles têm muito medo de se posicionar e colocar um preço. Eles não conseguem precificar o trabalho, então não conseguem cliente de alto valor. Isso também tem até a ver com o assunto sobre confiança, né? Ah, deixa eu Sim. fazer aqui um valor e aí o cliente consegue negociar, aí ele vai, baixa o preço e nunca vai, né, do 0 a 100, nunca consegue vender mais. E como é que ele pode ultrapassar essa barreira, sabe, de não conseguir precificar? Isso tem a ver também com confiança, é claro, mas tem alguma dica para essas pessoas, assim, em relação a valor mesmo, né? Já que é cliente de alto valor, a esse valor, né? Passar para o cliente. Você diz o quê? Como ela pode precificar melhor? Não entendi sua pergunta. É precificar, porque assim, é, usando esse cliente de alto valor, né? A pessoa mesmo não confia nela, então ela cobra muito barato. Uhum. Como que ela se posiciona como uma coach de alto valor?
Vamos colocar esse exemplo. A principal coisa que ela precisa eu volto para o que eu te falei ainda agora, né? Ela escolheu uma habilidade, ela escolheu um problema. O posicionamento ele vai ter esses 3 lados, tá? Pessoas, problema e habilidade. Uhum. Essa é a fórmula. Quando você encontra a interseção entre quem é a pessoa que você quer, qual é o problema que você resolve, qual a habilidade que você tem, você busca essa interseção, você acha ali o seu melhor ponto de preço. Entendeu? Então, por isso, ele sempre vai levar essa consideração. Se você tem a habilidade, se você escolhe o problema e, principalmente, se você escolhe a pessoa. E aí, enfim, né? Quando você se posiciona nessa interseção, achando um lugar que é único, né? Obviamente, você vai trazer isso para um espaço onde você seja único, tá? Porque eu tenho uma habilidade. Essa minha habilidade pode resolver vários problemas para várias pessoas. O que eu preciso fazer, na verdade, é escolher, assim, fazer esse exercício e entender aonde que eu posso atuar nessa interseção e que, ao mesmo tempo, não existe uma concorrência, para que eu possa ser o primeiro. Então, quando eu comecei a falar de cliente de alto valor aqui no Brasil, só tinha eu falando. Ninguém falava mais, né? Não existia essa coisa, né? Essa categoria, vamos dizer assim, né? E é um jeito muito fácil de você ser o primeiro. Como é que você vira o primeiro? Hum. Quando você inventa uma categoria. Só tem você. Ah, Aí você é o primeiro. olha a dica, hein, Né? gente? Olha a sacada. Você inventa algo. Então, você sacou no momento ali que ninguém estava falando sobre aquilo e você se posicionou dessa forma. Assim, ninguém falava sobre isso. Eu falei, beleza, eu sou o primeiro, eu sou maior. Entendeu? Só tem eu. Você identificou isso na sua trajetória, na sua história, né? Você comentou que ao longo da sua trajetória você teve essa experiência, você já tinha essa experiência de lidar com produtos aí, serviços de alto valor. Então, já havia uma bagagem e você teve essa ideia de perceber, né, que você já tinha essa expertise, essa facilidade, enfim. Sim, mas assim, eu tinha essa e tinha várias outras também. Como todo Sim. mundo. Uhum. Entendeu? Como todo mundo. O empreendedor, é natural que, principalmente aquelas pessoas que empreendem há muito tempo, ele tem muitas habilidades, né? Ele tem potencialidades diversas, ele pode fazer várias coisas. E geralmente ele pode fazer isso porque ele tem uma história que suporta essas coisas. Porque ele teve uma experiência no passado que deu a ele essas habilidades. Então todo Então, mundo que mas está como é que você empreendendo achou vai ter isso. esse diferencial? Como é que você achou esse diferencial? Amanda, é uma escolha. Não é uma coisa que vai, tipo assim, descer do céu e vai falar assim, nossa, está para você isso aqui, entendeu? Não, é uma escolha. É uma escolha até pragmática, eu diria. Né? Tipo, beleza, o que eu posso falar? Onde que não tem ninguém falando? Não tem ninguém falando disso aqui. Então eu falo. Eu posso falar? Posso. Eu posso resolver? Posso. Né? Eu tenho capacidade de resolver esse problema? Tenho. Eu tenho habilidade, existe o problema? Existe. Eu tenho habilidade, capacidade de resolvê-lo? Sim, eu tenho capacidade de resolvê-lo. Né? Tem pessoas, tem demanda, pessoas que têm esse problema que eu posso focar? Putz, é um potencial interessante? É. Então tá, eu vou escolher. Mas por que você não escolheu falar de, por exemplo, eu trabalhei durante do ano 2000 e 2006, eu trabalhei comprando e vendendo empresas. Eu poderia ensinar sobre comprar e vender empresas? Então, eu poderia me posicionar, né? Falando assim, eu poderia me posicionar como você conseguir fazer dinheiro comprando e vendendo empresas. Eu poderia fazer isso. Tá entendendo? Mas eu escolhi não. É porque você não gosta? Não, eu adoro o assunto, entendeu? Eu sou apaixonado pelo assunto, mas eu sou apaixonado por várias coisas. Eu preciso escolher uma, entendeu? E assim, é uma decisão. É uma decisão de fazer aquilo. O que eu penso que isso não quer dizer que você tenha que, por exemplo, eu continuo comprando e vendendo empresas ainda, entendeu? Eu continuo fazendo várias coisas ainda, eu estou fazendo várias coisas ainda. Mas se eu vou para a internet, eu vou produzir conteúdo, eu vou construir uma marca, eu preciso ter um tempo para dedicar a esse processo, a construção de uma marca. E construir uma marca, construir seu posicionamento, uma marca, vai levar um tempo de você, vai gastar um tempo de você. E você precisa estar ok em fazer esse trabalho, porque é um trabalho. E a dica que eu dou é, escolhe uma coisa e você se dedica durante um ano para aquela coisa.
Um ano. Você fica um ano Boa focado sacada. naquilo, trabalhando naquilo, entendeu? Beleza. Aí no próximo ano você vai criar uma outra coisa. Você vai criar uma outra... Mas é aquela marca que você já criou, entendeu? Você já plantou uma semente, ou eventualmente consolidou ela numa posição, mas pelo menos você plantou uma semente que já está ali regada. Segunda coisa também que é legal você fazer nesse processo é você automatizar. Então, por exemplo, hoje, todo o modelo que a gente tem na cliente alto valor, eu uso um funil automático, né? Então, eu tenho os processos criados na empresa, tem um time que está funcionando. Então, isso foi construído, isso não começou assim. Eu fiquei um tempo construindo isso. Mas hoje isso é construído, né? Se eu quiser hoje, por exemplo, falar de outros assuntos, isso está rodando, está construído lá. Esse ativo foi produzido, está construído, está acontecendo lá. Entendeu? Então, Uhum. já tem um time. Eu consigo agora ter mais fôlego para poder me dedicar aos projetos, para poder construir outras marcas que eu quero, entendeu? Enfim, mas a gente tem que entender que tudo é um trabalho, é uma construção. Não dá para você julgar alguém hoje julgar com o olhar de hoje o que aconteceu lá atrás. Você precisa entender que em cada momento você tem um trabalho a ser feito. Sim, e você fala muito hoje, é isso que eu percebo, né? De 0 a 100, né? De 0 a 100. E o que que é esse de 0 a 100 que você tanto fala pra gente? Explica um pouquinho para quem tá ouvindo a gente. Bom, então, o lance do 0 a 100 é o seguinte, quando você está empreendendo, eu acredito que você tem coisas diferentes. Primeiro que empreender é uma jornada, né? É um Sim. esporte, tá? Não é um evento, um ato isolado, uma coisa que você fez e pontual, né? É uma coisa que é uma constante, é um estilo de vida, né, que você passa a adotar, que é você empreender. Então, é uma jornada. Mas, ao mesmo tempo que é uma jornada, tem um negócio muito interessante que a cada mês que você começa, você está começando tudo de novo, de uma certa forma, né? Tudo meio que se renova a todo momento quando você está empreendendo. Não existe uma estabilidade, né, em nada. E o lance do 0 a 100 que eu falo é que quando o empreendedor chega a faturar, eu tenho um amigo, o Gilberto Chaves, né, que é da Universidade Inglesa, ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala que você só é empreendedor de verdade quando você fatura o seu primeiro milhão. O seu primeiro milhão dá mais ou menos 80 mil reais por mês, né? Ele fala, cara, tu só vai ser empreendedor, né? Se você vai ser ele fala um empresário, quando você fizer pelo menos 1 milhão, né? Você faz 1 milhão e você porque 1 milhão de reais aí a Receita Federal começa a olhar para você, né? Você começa a ficar mais Sim, queremos aprender, né, Natália? A gente está aqui é, ouvindo todo esse conteúdo também. E quem estiver ouvindo aí, vocês vão aprender como fazer isso, né? Aí ele faz essa brincadeira, né? Mas ao mesmo tempo a gente sabe que você não pode começar. Se você não chega a 1 milhão por ano ou a 100 mil reais no mês, Uhum, começando agora, vou começar e vou pular para 100. Eu não saio de 0 para 100. Eu verdade. saio de 0 para 10, eu vou para 20, eu vou para 30, para 50, para 100, para 70, para 80, para 100. E o que acontece? Na jornada de você poder construir esse negócio e crescendo o seu faturamento, crescendo o seu negócio, existem desafios diferentes que você enfrenta em momentos diferentes, né? Então, assim, os desafios que eu enfrento, as habilidades que eu preciso para começar um negócio, elas são diferentes das que eu vou precisar quando eu estou faturando, sei lá, meus primeiros 30 mil reais por mês, né? Então, eu vou precisar de outras habilidades, de outros conhecimentos. E isso vai acontecendo sucessivamente. Então, existe nessa jornada de 0 a 100, né, existe alguns momentos onde o jogo meio que vira, onde aquelas habilidades que me trouxeram até aquele resultado, elas, às vezes, eu preciso descartar aquelas habilidades para construir umas novas habilidades que vão me ajudar a ir para essa próxima fase. E isso é uma dinâmica do mundo dos negócios, né? Essa capacidade que a gente precisa ter de poder estar a todo momento se reinventando para poder continuar avançando, tá? E quando você vai nessa jornada de poder criar esse negócio, de poder, enfim, estar crescendo o seu negócio, alavancando o seu negócio, você fazer isso com o que vai definir a velocidade com que você vai de 0 a 100, não é tão necessariamente a estratégia que você adota. Olha que interessante. Mas a direção que você vai. Então, se você. Porque a velocidade, não adianta você querer fazer um monte de coisa ou você querer fazer as coisas rápido se você vai na direção errada. Você gasta tempo,
Aí você tem que voltar e fazer de novo. Né? Então, o lance de você ir de 0 a 100 tem tudo a ver com você também ir na direção correta. Né? Você Mas tem que ter ter a direção, ter estratégia, o não, caminho. Sandro? Explica Tem um que ter pouquinho mais isso tudo. pra Tem gente. que ter Tem que ter tudo. tudo. Tem que ter tudo. Uhum. Você tem que ter tudo. O que eu estou dizendo é que não adianta você ter estratégia, tática, ou o que quer que seja, se você está na direção errada. Me surgiu Entendeu? uma Tudo é dúvida. Sim. Você comentou que a cada fase, a cada etapa, né, da sua jornada, há um conjunto aí de habilidades, enfim, que você, em dado momento, talvez até descarte, né, alguma das habilidades. Agora, qual é a habilidade fundamental que você acredita que seja necessária em todas as etapas, da etapa 0 até o cara tá lá fazendo aquele 1 milhão lá. Enfim, ele vai de 0 a 100. E qual é a habilidade fundamental, assim, que não é descartada em momento algum da jornada do jogo? Boa pergunta. Olha, provavelmente existem algumas, né? E dependendo do negócio que você faz, isso também pode mudar um pouco. Mas o que eu posso dizer para você que, na minha opinião, seja único, ou não único, mas pelo menos comum, a grande maioria de qualquer empreendedor que quer ter sucesso, é a habilidade de se comunicar, a habilidade de se relacionar, de vender. Né? Essa habilidade de comunicação, a capacidade que você tem de se comunicar, de se relacionar, é uma coisa que ela vai te ser útil, não só útil, mas vai ser fundamental, diria, em qualquer fase que você esteja jogando. É claro que você vai aperfeiçoar essa habilidade, né? O nível que você desenvolve essa habilidade ele vai mudando com o tempo. Mas eu diria que é isso. Eu diria que ela é uma habilidade que ela vai permear sua trajetória. Então, é difícil você vai pegar um cara que é bilionário e ele é um bom vendedor, né? Ele é um bom comunicador, ele sabe se comunicar bem, ele sabe se relacionar bem. Né? Não importa, putz, o cara tem um negócio, tem 10 bilhões, ele é isso. Entendeu? Então, ele não perde isso, ele não vai descartar isso, vamos dizer assim. Né? Agora, o que vai mudar, eventualmente, quando eu falo sobre essas mudanças, Natália, eu falo principalmente sobre as estratégias. Uma estratégia para um jogo pode ser uma estratégia diferente para outro jogo. Né? O jeito que eu faço uma coisa, por exemplo, quando você começa um negócio, você geralmente está, né? Se você veio do zero, você começa do zero, você não tem funcionário, você não tem ninguém, você conta com você mesmo. E você, eventualmente, vai ficar bom naquela atividade técnica que você faz. Então, se você, sei lá, pinta a parede, você vai ser um bom pintor de parede para você continuar crescendo. Você entende que isso faz parte. Né? Ser um bom pintor de parede é uma habilidade importante para você poder ter sucesso nas fases iniciais. Se o cliente te contrata, você pinta a parede mal, o cara não te contrata mais. Então, é uma habilidade importante para você começar. Né? Tecnicamente, é importante você ter essa habilidade para começar. Mas vai chegar uma hora em que você não pinta mais parede. Porque quando você faturar, sei lá, talvez 30 mil reais ou 40 mil reais, você vai contratar outros pintores. Você não vai pintar mais as paredes. Então, você ser um bom pintor de parede não vai fazer muita diferença para você continuar avançando. Você, pelo contrário, você vai ter que até que esquecer as paredes e construir outras coisas, porque aquilo vai ser talvez até dispensável para você. Tá entendendo? Então, é esse... E muitas vezes o que acontece com muitos empreendedores que não conseguem crescer é justamente porque eles não conseguem se desapegar dessas habilidades. Porque essas habilidades foram que trouxeram eles até onde eles estão. Ele é grato para essas habilidades. Né? Ele fala assim, cara, foi isso que me trouxe até aqui. Ele tem um sentimento de gratidão por aquela habilidade, né? De Essa apego. gratidão pode ferrar ele, seria isso? Assim, nesse contexto, sim. Eita, Né? nas paredes lá, né? Ele continuar nas paredes. Entendeu? Porque ele tá, nossa, putz, né? Foi isso aqui que me trouxe até aqui, Interessante. né? Uhum. E ele tá pegado naquilo, porque foi isso que Eita. funcionou, foi isso que deu sucesso para ele. Como que ele vai largar isso agora? Como que ele vai abandonar isso agora? Entendeu? Se foi justamente isso que botou pão Claro. na mesa dele, como é que ele vai desapegar disso agora? Como é que ele vai lá dizer que agora isso não é importante mais, tão importante mais? Você está percebendo a gravidade que é? Então, se você não passa dessa barreira mental, você está ferrado. Você vai ficar preso ali. Entendendo? Isso vale para tudo. Então, cada fase que você está no jogo, você vai lidar com esse tipo de desafio. Com esse jogo, com esse inner game, né? Com esse jogo interno, de você falar, cara, o que eu tenho que abandonar para continuar em frente? Porque eu vou ter que abandonar coisas o tempo inteiro.
né? Eu tenho que estar abandonando. Tem que estar abandonando. E coisas que vão me sendo úteis, né? Eu vou trazendo e descartando, vou trazendo e descartando. É muito, muito louco, mas é exatamente assim que funciona. E esse é o jogo que você vai fazer. Para você poder ir de 0 a 100, você vai fazer esse jogo. Por isso que, sem a direção certa, você entende que você pode lutar muito mais, demorar muito mais tempo para você poder fazer isso, independente da estratégia. Porque você pode ter a estratégia correta até. Mas se você não tem a direção certa, se você não sabe qual habilidade você descarta, por exemplo, ou qual habilidade você constrói, não importa a estratégia. Sem a Em habilidade que correta, você não vai momento, dar né? certo. Entendeu? Você não vai dar certo. Porque eu posso muito bem, sei lá, eu tenho um negócio, meu negócio fatura, né, sei lá, 30 mil reais por mês. Aí eu começo a olhar o coleguinha do lado, e o coleguinha do lado o coleguinha do lado está fazendo lá uma estratégia que para o coleguinha do lado funciona. E o coleguinha do lado fatura 200 mil por mês, ou 100 mil por mês. E eu falo, nossa, vou fazer igual o coleguinha do lado. O problema da estratégia? Não. A estratégia está certa. O problema é o quê? Não é o meu momento de fazer aquilo. Entendeu? Então não é um problema da estratégia que não funciona ou que não é a estratégia que dá certo. Não, o problema é que não é para mim. Né? Se eu não tenho essa... E como é que eu vou ter essa capacidade, esse discernimento, essa capacidade de avaliar? Eu preciso ter um mentor, eu preciso ter alguém que me direcione, que me guie, porque alguém tem que me dar uma direção. Se eu não tenho direção, eu saio fazendo merda. Entendeu? E esse é o conceito, esse é o jogo de você ir para 0 a 100. Né? É o mentor que vai te dar essa capacidade de você poder economizar tempo, evitar fazer coisas que são desnecessárias, você fazer aquilo que você tem que fazer, focar naquilo que realmente importa para você. Vai colocar você na linha para que você consiga ter velocidade, porque o foco é que vai te dar velocidade. Uhum. Então, o mentor, ele te traz nessa velocidade e essa direção. E quando você tem um mentor, a minha sensação, né, é que eu acelero muito os meus resultados. E em relação assim, e aí eu tenho uma pergunta para fazer, a Natália talvez concorde também com isso, né? Quando eu fico sozinha, eu atiro para todos os lados, né? Eu fico perdida, qual caminho eu vou seguir, e com isso, isso me impede, né, de eu conseguir ter o sucesso, porque eu não tenho as pessoas ali para trocar, né? Geralmente é em grupo, eu ouço assim, né, alguém falando alguma coisa, aquilo dali eu, opa, posso aplicar no meu negócio. Então, assim, Sandro, se você fosse, até uma última pergunta do episódio de hoje, né? Ok, é o mentor que vai me dar a direção, mas como que eu escolho esse mentor? Porque também tem isso, né? Eu fico Sim. perdida em como eu vou escolher esse mentor para me trazer essa direção, né? Essa presença, né? Para o meu posicionamento. Como que eu escolho esse mentor para me ajudar nesse 0 a 100, né? Que a gente está falando aqui. Então, o ponto... E primeira coisa que é importante dizer, né? Você pode ter mentores, mais de um mentor, né? Uhum. Dependendo daquilo que você está focando, vou dar um exemplo disso. E você pode ter... Enfim, você pode ter mais de mentor, que eu quero falar. Mas como que você escolhe? A coisa mais importante é você escolher o que você entender que você precisa, o que você quer construir, e você olhar para alguém que já construiu aquilo, que já passou por aquilo, que tem essa expertise, essa experiência, que já fez esse caminho, que já lidou com esse desafio, enfim, que construiu uma trajetória passando por um caminho que você quer passar, né? Que lidou com aquele desafio antes, porque ele vai ter uma capacidade de olhar para aquele desafio que você está enxergando e desconstruí-lo para você, né? E dizer para você por que faz ou por que não faz sentido, entendeu? Porque, eventualmente, ele passou por um caminho desse ou por um caminho parecido com esse, tá? Então, a primeira coisa que eu olharia para escolher o mentor é isso. Eu vou olhar para alguém que fez aquele... que passou por aquela trajetória, por aquela experiência, enfim. Isso é uma etapa importante, porque o mentor não é uma questão só de conhecimento, né? De tipo, eu sei o que fazer, né? Não é um consultor, vamos dizer assim, né? Só alguém que eu Sim, consulto, que estuda, verdade. que pesquisa. Mas é alguém que efetivamente ele construiu ele lidou com esse, ele teve a experiência de lidar com esse desafio, né? Ele experienciou esse desafio. E aí ele tem uma perspectiva que é muito única, porque é uma perspectiva não só de estratégica, mas até muitas vezes do próprio jogo mental, né? De como que
de uma capacidade de ter empatia ao ouvir você, por exemplo, né? De compreender exatamente quais são os receios, os medos que você eventualmente tem nesse processo, tá? E aí isso é muito importante, que muitas vezes, por exemplo, sei lá, alguém que é só um consultor não vai ter essa mesma empatia, essa mesma capacidade de perceber, entender e buscar, e até de te orientar a buscar outros mentores, tá? Que é onde eu queria chegar. Porque, de repente, eu tô lá, de repente, eu tô fazendo um trabalho de mentoria e tô falando de marketing, né? Ou tô falando de vendas, mas a pessoa tem um desafio, putz, que é um desafio que, para ela avançar naquele desafio dela de vendas, ela tem um problema que é um problema que é uma outra questão, que não tem nada a ver com marketing, com vendas, ela precisa de outro tipo de apoio, entendeu? Lidar com uma outra questão na vida dela, que não é necessariamente aquilo que a gente está falando ali. Então, nesse contexto, sim, eu posso ter, obviamente, estar com 2 mentores ali, trabalhando questões diferentes, né? Eu posso estar com um mentor que está me ajudando numa questão de negócios e posso ter um mentor que me ajuda na questão da minha família, por exemplo, né? Putz, de repente... E pode impactar no seu negócio isso, né? Sim, eu vou fazer quando eu vou fazer o meu design do meu estilo de vida, né, da vida que eu quero construir, essa vida que eu quero construir é uma vida que vai, eventualmente, eu vou observar, eu vou me inspirar em algumas pessoas, mas necessariamente eu não preciso, tipo assim, nossa, eu tenho que achar alguém e eu quero ser igual àquela pessoa, né? Tipo, meu mentor é fulano de tal, eu quero ser igual àquela pessoa. Não existe isso. Cada pessoa é única, cada pessoa tem a sua realidade, né? Então, você pode falar assim, não, nesse assunto aqui eu quero ser tão bom quanto fulano. Nesse outro assunto aqui eu quero ser tão bom quanto cicrano, né? Buscar várias inspirações, né? E eu posso Diferentes ter em algumas cada inspirações. área da vida, enfim. Eu posso ter algumas inspirações que vão contribuir para essa minha formação, né? Para essa construção da minha personalidade, ou melhor, né? Desse meu estilo de vida ideal que eu tô buscando construir. Então, esse é o jogo. Ao longo da minha vida, por exemplo, assim, eu tive um mentor que foi uma pessoa muito importante para mim, para me ensinar sobre consultoria, por exemplo, né? Eu queria... Eu tive uma pessoa que para mim foi fundamental para me inspirar nessa coisa de como vender consultoria, de como ser um empreendedor serial, né? Então, eu tinha vontade de fazer várias coisas. Putz, eu tive um mentor que eu via como ele fazia para construir vários negócios quase que simultaneamente, lidar com várias coisas, né? E foi um mentor para mim, que me deu esse caminho. Não foi uma coisa que surgiu para mim, assim, eu descobri do nada, né? Eu tive um mentor que eu olhava para ele e que eu trabalhei com ele, que, enfim, ele foi me orientando, me dando como ele fazia. Eu pude trabalhar com ele, ver como ele fazia para lidar com vários empreendimentos, com vários negócios, coisa do tipo. E era um tipo de vida que eu queria construir. Falei, poxa, caramba, nesse contexto, é um que eu quero construir. E eu tive uma mentora de vendas. Eu tive uma pessoa, uma velhinha, que foi uma mentora de vendas 1 a 1, né? E ela me ensinou, assim, tudo que eu... Não sei se tudo que eu sei, né? Porque eu aprendi muito mais coisas depois disso, mas durante muito tempo, ela foi super relevante na construção da minha visão sobre o que é vender, né? Sobre o que é gerenciar um time de vendas, por exemplo, né? Ela é uma mentora nesse ponto. E até hoje, isso tem 20 anos, quando eu penso em que tipo de profissional de vendas que eu quero ser, ou que tipo de líder que eu quero ser para o meu time, eu olho para ela, entendeu? Eu lembro como ela era ali, e para mim foi uma pessoa que foi fundamental na minha vida. Então, o lance do mentor é isso. Cara, o que você quer? Né? O que você quer? Onde você quer apoio? Né? O que você quer construir? E aí, entendendo essa construção que você quer fazer, entendendo esse caminho que você vai, você fala assim, poxa, quem é que pode me ajudar? Né? Quem é que tem essa experiência, que já passou por esse caminho, que pode... enfim, tem o Tony Robbins fala uma coisa sobre isso, que só para fechar aqui, que eu acho bem interessante, que ele fala que tem 3 tipos de pessoas. Né? Quando você está nessa trajetória de 0 a 100, e você vai encontrando esses platôs. Então, geralmente, você está lá, sei lá, você começou seu negócio, você passou a primeira fase, segunda fase, aí, às vezes, você está faturando 50 mil reais e você bate ali, você não passa dos 50 mil. Você vai, você bate, você faz, você bate naquele platô, né?
É claro, eu estou falando aqui do negócio porque é a nossa conversa aqui, mas pode acontecer em qualquer área da sua vida. Mas você Claro. baixa nesse platô. E aí você chega nesse platô, tem 3 tipos de reações que as pessoas costumam ter quando chegam num platô assim. A primeira reação é daquelas pessoas que quando baixam no platô, elas insistem, até a hora que elas falam, putz, cara, cansei, e desistem. Vou ficar aqui mesmo porque eu não quero faturar mais, porque é muito difícil, é muito sofrimento, é muito desgastante, melhor ficar como eu estou aqui mesmo. E ela desiste. O segundo tipo são aquelas pessoas que elas não desistem, elas são duras na queda. É aquele cara que é alta performance, que é brabo, que vai lá, que bate. E ele vai. E assim, e ele passa desse platô. Né? Em algum momento ele passa. Só quando ele passa, ele está tão cansado, tão desgastado, tão sangrando daquela luta, que ele não tem nem energia para comemorar aquela vitória. Porque, putz, foi tão sofrida para ele chegar ali. E tem um terceiro tipo, que é aquela pessoa que quando bate nesse platô, que quando chega ali e vê, ela olha para o lado e fala, cara, quem é que já passou desse platô que pode me ajudar? Quem é que pode me ajudar? Entendeu? Muito E ela, bom, pum, muito bom. e ela vai lá e busca aquela pessoa e vai. Entendeu? E faz tudo que aquela pessoa fala. Entendeu? Que é outra coisa importante, né? Não adianta você ter um mentor se você não viu o que ele fala. Verdade. Nossa, eu vejo muito isso. As Pois pessoas é. participam de várias mentorias. Ah, e o que que você está fazendo? Ah, não, porque eu estou fazendo uma outra coisa e não É, foca, né? exatamente. Então, assim, você precisa fazer, se dedicar, desenvolver Uhum. Execução, né? Porque às vezes a pessoa começa a fazer uma coisa, aí ela quer passar do nível, ela vai esbarrar com um desafio qualquer. E ela Sim. não tem habilidade para resolver aquele desafio. Então, para passar o desafio, ela tem que construir a habilidade. Então, às vezes, ela vai levar mais tempo. Por quê? Porque ela tem que construir aquela habilidade. E aí depende do tempo de cada um. Cada um tem uma dinâmica para poder fazer isso. Né? E ela começa a construir aquela habilidade, e ela fala, mas é muito chato construir essa habilidade. Né? Vender. Vender é muito chato, vender. Eu não gosto de vender. Aí ela faz 2, 3 vezes. Não gostei, é chato. Aí ela vai buscar um outro jeito de chegar lá sem ter que construir aquela habilidade. Entendeu? Ela quer dar um jeitinho. Aí ela tenta de outro jeito, aí não dá. Aí de outro jeito não dá. E ela fica dando Famoso piruada, dando jeitinho. volta, Uhum. tentando achar um jeitinho de chegar lá sem fazer o trabalho difícil. Porque ela não quer fazer o trabalho difícil. Entendeu? E aí ela fica dando volta, ela, putz, né, perde foco, vai buscar uma outra coisa. Enfim. Então é importante você ouvir, é claro, né, o que o mentor fala. Mas só finalizando essa metáfora do Tony, o lance é esse. A pessoa que vai buscar um mentor, ela quer isso, ela quer um atalho. Entendeu? Sei que tem gente que não gosta da palavra atalho, mas é atalho mesmo. Né? Você está indo dando Sim. cabeçada, você vai lá, você busca um atalho, você busca um jeito de fazer aquilo, né, com alguém que já falou que vai te falar, cara, olha só, vai por aqui, né, para você não ficar dando cabeçada, não ficar... Pô, se eu quero construir um carro, para que eu queria aprender a construir um carro se tem um monte de gente que já construiu um carro antes e que pode me dar o modelo, a planta certinho? Não tem sentido. Né? Vou ficar eu tentando descobrir? Como é construir um carro? Pô, vou ver um vídeo no YouTube, vou ficar juntando peça, vou ficar ali. Porra, já, cara. Tem a planta, a fábrica, tem tudo certinho. Não é melhor eu ir lá e pagar e poder ter isso ali? Pô, quanto vai me economizar de tempo ter isso? Do que eu ficar tentando descobrir por minha conta como que eu faço as coisas. Então, é isso. É isso aí. Muito bom. Se eu pudesse falar assim, no episódio de hoje, o que que ficou para mim? Ficou muito presente a pergunta: o que que eu quero construir? O que que eu quero construir? Para você, Natália, ficou alguma coisa assim do podcast de hoje, do primeiro episódio aqui? Eu acho que as referências inspiradoras, assim, né? Que a gente busca na nossa jornada, no nosso caminho, que nos dá guiança até, né? Para mostrar, ter clareza do que me inspira e do que eu quero. Com certeza. Eu anotei várias sacadas aqui, espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro episódio do podcast 0 a 100. Sejam muito bem-vindos. E a gente vai ter muito mais conteúdo, né, Sandro? Sobre marca digital, vendas, clientes de alto valor. Então, eu espero vocês no próximo episódio. E alguém quer falar mais alguma coisa para finalizar aqui? Tchau. Tchau, é isso. Até o próximo, Tchau. gente. Eu Até o próximo adorei. episódio. Até o próximo. Tchau, tchau.